transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Olá a todos os mestres e servos de verdade, sou eu novamente, Dark Arcade, ou se preferirem, Deidre Moonlight. Bem-vindos ao último verdadeira história do ano de 2022. Sim, o vídeo vai ficar datado, mas enfim, vamos lá. Estamos finalizando a dobradinha Kyotama, para corrigir um erro que eu cometi numa das falas nos primórdios do canal, encerrando de uma vez por todas com Tamamo no Mai. Mas, como no caso da Kyohime, ela também é inspirada em uma lenda chinesa, que é a lenda acerca da raposa de 9 caudas, que existe em diversos países da Ásia. Mas as duas mais famosas mundialmente são essa chinesa e a japonesa, a nossa querida Tamamo. Só que a imagem das raposas mágicas mudam na maioria dos países para o Japão, pois, tirando as 9 caudas na China, a maioria é má. Geralmente, a maioria é má. Mesmo na China, antes dela virar 9 caudas, enquanto no Japão ela pode ser tanto má quanto boa ou até neutra, na China ela costuma ser má e depois de virar 9 caudas ela vai ficando de neutra pra boa. Tendo uma outra lenda com alguma raposa que seja realmente boazinha, mas é raro. Existe, mas é raro. A maioria são contos e histórias mais recentes. Geralmente ela assume a forma de uma bela mulher, no caso, para seduzir. E geralmente são malignas ou enganadoras. Mas tem algumas que ficam até mais neutras, ou até que ficam boas, quando ficam mais velhas. E sim, todas as versões, elas ganham mais de uma cauda a cada 100 anos, mais ou menos. Variantes do Japão, às vezes, passam a servir uma divindade raposa que é benéfica e protetora dos humanos, que é a raposa Inari. Já na China, elas se tornam mais neutras e menos bagunceiras, mas se forem boas, elas tentam se casar com humanos e ter filhos com eles. Que esses filhos passam a ter poderes espirituais fortes. No Japão também tem isso, às vezes. Tanto que algumas das lendas acerca de Abe no Seimei, ele era filho de um humano com uma raposa de Inari, ou de uma humana com o próprio Inari. Não lembro agora. Isso fica pro vídeo do Doma, que é a rival dele. Talvez. Agora que eu fiz um apanhado mitológico rápido sobre as raposas da mitologia asiática no geral, chegou a hora de falar das duas raposas mais famosas. Eu disse mais cedo que não tem exatamente uma lenda única da raposa que os outros mitos criaram similares. Porém, no caso destas, é um caso à parte. Uma coisa em comum. Elas foram concubinas do monarca de seu país. Suas histórias são geralmente bem diferentes, exceto que pelo ponto final de ambas. Tá, na verdade tem mais algumas coisas, mas a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Então, não posso, em sã consciência, falar de uma sem mencionar a outra. E o que gera também a teoria de muitos fãs de Fate que uma seria uma das caudas da outra. Mas, claro, irei começar com a chinesa, passar para a japonesa e terminar na análise de ambas, assim como eu fiz com a Kyohime. Seu nome era Su-Dade, ou Dade. Ou se alguém tiver visto o anime Housheng, seja o antigo, seja o novo, tanto faz, Daki, que é a pronúncia japonesa. Ela era uma mulher possivelmente histórica, que foi associada a uma raposa por ser muito astuta, traiçoeira e também manipuladora. E esta raposa seria a raposa de 9 caudas, chinesa, mais famosa, e geralmente é correlacionada com a Tamamo no Japão, devido a vários fatores de suas lendas serem similares entre si. Não se sabe se ela realmente existiu, apesar de existirem certos registros sobre ela, como uma das concubinas favoritas do último rei da dinastia Shang. Sua morte é datada do último dia
e da destituição da dinastia, no ano de 1046 ou 47 a.C. Então aí vem a primeira parte, possivelmente ela é baseada em uma pessoa real. Seu pai era Su-Hu, que Su, então, aí a gente vê parte do seu nome histórico. Um governante de província, a qual foi destruída a mando do rei. O motivo é incerto. Alguns estudiosos dizem que foi porque o rei soube da beleza da filha do governador e queria em seu harém, mas seu pai recusou entregar-lhe a filha, enquanto os mais céticos acreditam que o governador devia vários tributos ao rei e acabou tendo sua província atacada e destruída. Por isso, sua filha foi levada como parte do pagamento. A partir desse ponto, fontes históricas e mitológicas se misturam, não ficando claro exatamente o que aconteceu. Somente o desfecho da sua morte que difere entre elas. Dizem que durante a sua juventude, diversos homens da nobreza da dinastia queriam se casar com ela por causa de sua beleza. Mas o pai da jovem sempre negava a maioria dos pedidos, incluindo do rei Zou. Frustrado ainda mais com o monarca, que já parecia insatisfeito com o governante da província Sul, decidiu levar então a jovem como parte da barganha para parar com a invasão que ele estava fazendo. Su-Hu concordou a contragosto. Por fim, sabemos que ela influenciou tanto o monarca ao ponto dele se tornar obcecado por ela, passando a ignorar não só as outras concubinas e a esposa principal, como também o trabalho como um todo. Segundo todas as informações coletadas, ela tinha um péssimo comportamento, péssimas maneiras e era gananciosa e ainda incentivava o monarca a práticas de orgia intermináveis e de crueldade para com os seus súditos. Fontes discutem até hoje quem teria criado o Paulau, Pilar de Fogo, para punir os oficiais que estavam tentando frear os impulsos cruéis do rei e de sua favorita. Pois alguns estudiosos dizem que foi o próprio Zou quem criou, e outros dizem que foi a própria Dade que criou essa técnica de tortura e execução. Alguns cronistas da época e alguns contadores de mitos também diziam que ela mesma tomou algumas das medidas traiçoeiras por ela mesma. Mas ela realmente incentivou o imperador a construir ambientes para seus eleitos pessoais, incluindo o que parece ser uma floresta de carne e um lago de vinho. Ele fazia todas as vontades dela e a defendia quando alguém ia contra ela. Não importava como. Resumindo, o rei a mimava como se não houvesse amanhã. Era um gado mesmo. As duas de suas mais famosas atrocidades foram contra a filha de um dos nobres e seu pai, pois quando o nobre enviou a filha para o harém do rei, Dade convenceu o rei de que o tal nobre estava tentando manipulá-lo através da moça e mandou executar pai e filha, e que Dade teria sugerido a Zou o método de tortura antes da execução. A segunda aconteceu quase em sequência. Um dos conselheiros do rei, Ji Chan, estava preso. O filho mais velho do mesmo veio negociar a libertação do pai. Seu nome era Boi Kao. Vai aparecer na tela. O rapaz agradou Dade ao ponto dela exigir que fizesse amor com ela, em troca de não ser morto pelo rei. O rapaz recusou categoricamente. Então, ela o incriminou de assédio sexual e o rei o matou. Dade, então, serviu a carne do Kao para seu pai comer em uma refeição, como uma forma de torturá-lo. Ji Chan resolveu subornar o rei para ser liberto, tanto que o rei Zou quanto Dade concordaram, e depois de liberto, ele voltou para sua província e começou uma série de conquistas, ajudando as pessoas para que mais tarde ele pudesse se opor ao rei. Algumas fontes diferem, dizendo que Kao esteve na capital para visitar um amigo, e teve mesmo um caso de amor com Dade.
mas foi pego. Possivelmente ela planejou isso, pois o rei Zou, frustrado, mandou chamar o pai de Cal para o fazer comer uma sopa feita com a carne de seu filho e depois o mandou prender. Então, ela incentivou a morte de um rapaz e que ele virasse jantar do próprio pai. De qualquer forma, ele se libertou e juntou força e influência, pois todos os nobres e oficiais que não foram torturados e mortos se afastaram do governo e da vida pública. E muitos, posteriormente, se juntaram ao Di Chan contra a dinastia Shang. Na maioria das fontes, a cidade humana era habitada pelo espírito de uma Hulidin, que estava fazendo tudo isso por vontade própria, mas que durante a queda da dinastia, a raposa saiu de seu corpo após a morte física da jovem humana, pois ela e o rei foram executados, ou ele morreu no incêndio, as fontes variam, com o fim da dinastia após a passagem pacífica de uma dinastia para outra. Algumas crenças dizem que esse espírito de raposa escapou e viajou pelo resto do mundo asiático, passando séculos e mais séculos habitando corpos de mulheres humanas com grande beleza para seduzir e corromper outros monarcas, até que no Japão foi aprisionada, pois ela seria a própria Tamamo no Mae. Meus caros, em algumas versões, Haddad e a Tamamo são a mesma pessoa, mas não em todas. Mas antes de passar para a nossa querida raposa japonesa, existe ainda duas últimas coisas a comentar sobre Haddad. A primeira é que existe outra versão da lenda também chinesa, onde a deusa Nuwa, com o apoio dos deuses, tinha chegado à conclusão de que o reinado da dinastia Shang teria que acabar. E então enviou Haddad para corromper o rei, para ser deposto, prometendo a imortalidade à raposa. Já a segunda coisa é que a história tem a participação de dois personagens que já viraram servos no servidor japonês, o Tai Gong-wan e o Huang Feihu. Desculpa. É que eu não consigo parar de olhar pro Tai Kobo, que é o Tai Gong-wan. Um deles é descrito como sendo um realmente histórico, o outro eu não tenho certeza se só aparece nas versões mitológicas, mas os contos de Nesra são decorrentes do romance escrito durante o século XVI chamado Feng Shen Yanyin, onde os três foram parte da força contra Haddad e o imperador Zou, que, como já era época de dinastia, algumas vezes eles colocam o mesmo imperador ao invés de rei, mas enfim, traduções. Mas falarei deles em outros vídeos. Essa obra foi várias vezes adaptada em filmes e séries e novelas na China e em um mangá no Japão chamado Honshin Eng, que teve duas adaptações em anime, cujas quais já usamos várias músicas de ambas no canal. Porém, cada uma mostra apenas alguns arcos do mangá que a outra não mostra. E que a primeira foi encerrada enquanto o mangá ainda estava em andamento. Já a segunda foi depois do final da obra, estreando em 2018. Como visto na lenda de sua contraparte chinesa, em algumas versões acredita-se que ambas, na verdade, seriam a mesma raposa, parasitando corpos de mulheres vivas ao longo dos séculos e viajando em torno do mundo, corrompendo monarcas à torto e à direito pelo simples prazer de causar o caos. Nesta versão, acredita-se que ela começou como uma Hulidin na China antiga,
ainda com uma cauda só. E quando chegou a jovem humana Tamamo e tomou-lhe o corpo para ser sua próxima encarnação, bem entre aspas mesmo, durante por volta do século XII, o espírito da raposa teria finalmente chegado ao nível alto de ser uma das raposas de 9 caudas, pois ela estaria mais amadurecida, já não teria tanta vontade de provocar o caos. O que explica, na maioria das lendas da Tamamo, que ela não seria tão má ou tão cruel quanto a sua época na China antiga. Mas mesmo nesta versão, existem alguns que acreditam que ela já teria as 9 caudas mesmo e só demorou mesmo foi a criar maturidade. De qualquer forma, as lendas acerca da Tamamo são escritas no Otogizoshi, mais famosa por ser uma das concubinas do imperador Toba, e ela queria tentar matá-lo, porém ela é pega e aprisionada. Mas não ficarei nessa versão fraquinha, irei mais a fundo na lenda dela. Segundo a lenda, ela era muito linda e inteligente, além de que nunca as suas roupas ficavam sujas e ela esbanjava um cheiro maravilhoso. Seria como meu feromônio? Outra coisa também é que sempre que perguntavam alguma coisa a ela, ela sabia responder. O imperador ficou profundamente apaixonado por ela, porém acabou ficando doente. Vários médicos e curandeiros tentaram de tudo, mas não sabiam o que fazer. Sacerdotes e adivinhos também não sabiam o que fazer. Até que um astrólogo, Abeno Yasuchika, garante que sabe que a Tamamo, na verdade, era uma Kyuubi disfarçada, tentando assumir o poder no lugar dele, e por isso que ele estava doente. Ele até consegue revelar que estava certo, que realmente ela era uma raposa. O imperador, enfurecido, mandou seus caçadores matarem a raposa que havia fugido após ser revelada. Então, ela apareceu em sonho algumas vezes para ele, implorando por sua vida, pois estava prestes a ser pega, mas ele recusou ajudá-la. Ela foi morta por uma flecha. Seu corpo se transformou numa pedra, onde dizem que seu espírito foi posteriormente selado, pois ele passou a assombrar o lugar onde a pedra, que é a Seisho Seki, ou Pedra Assassina, ou Pedra da Morte, ficava. A região era a província de Nasu. Nasu, Taepimon, brincadeira. E como ela ficou assombrando o lugar por algum tempo depois, um monge budista chamado Geno apareceu. Em uma das versões, o monge realizou vários rituais convencendo o espírito da raposa a não assombrar mais o local, e ela cede indo para o pós-vida. Em outras, ele só selou o espírito dela dentro da pedra mesmo. A pedra, na prefeitura de Nasu, que sabemos que foi destruída no início do ano de forma misteriosa, literalmente partida ao meio. A Tamamo, assim como a Dade, também é baseada numa pessoa real, de mesmo nome, que acredita que foi a articuladora da tentativa do golpe de Estado por parte de um nobre que queria matar o imperador Toba. E por isso ela entrou para seu harém com o intuito de seduzi-lo e matá-lo por envenenamento lentamente. E por isso ele teria ficado doente. Isso resumindo bem a versão histórica da lenda. A lenda da Tamamo foi adaptada algumas vezes em peças de teatro, incluindo Seisho Seki, no teatro Kabuki. Ela também aparece em diversos animes, jogos e mangás. A lista é enorme, eu não sei se eu consigo colocá-la aqui rodando na tela, mas eu vou tentar. E também a Kyuubi, como espírito independente dela, em outras obras, também da cultura pop japonesa, sendo a mais famosa a Kyuubi de Naruto. Agora, analisando as lendas, chegamos à conclusão de que as lendas da Tamamo e da sua contraparte chinesa, além de outras possíveis pelos demais países da Ásia, eram baseadas na vivência de mulheres reais, lindas, sedutoras e manipuladoras astutas, que conseguiram fazer certos monarcas perderem a cabeça e se corromperem por elas.
Tais histórias acabaram por se misturar às lendas de raposas, que são geralmente seres brincalhões que adoram causar o caos, mesmo que não seja por maldade, mas que muitas vezes são criaturas traiçoeiras e vis, ou que não sabem distinguir muito bem brincadeira de algo ruim. Vários autores ao longo dos séculos, e artistas também, contaram histórias dessas mulheres, e as lendas delas serem raposas, e com o passar do tempo foram se misturando ao ponto de que no Japão do período Edo, o artista Hokusai, sim, o pai da nossa pintora Faringer, também publicou um conto sobre. Na versão dele, Haddad era a primeira aparição desta raposa de 9 caudas, que passou por muitos lugares depois da queda da dinastia Shang, fazendo o mesmo com outros monarcas, e foi parar no Japão para tentar matar o imperador Toba e ficar no seu lugar. Um dos lugares que ela teria passado teria sido na Índia, onde ela virou a esposa de um príncipe herdeiro e até voltando à China algum momento depois, seduzindo outro rei da dinastia Zhou, já do final da dinastia Zhou, o rei Yu. Sim, é Yu, de você em inglês. Ela foi afugentada por forças militares mais ou menos durante a queda da dinastia Zhou. Nesta segunda aparição, como concubina Baozi, o rei Yu depôs a rainha, que era a esposa dele, a esposa principal, e o filho que tinha com ela, que era o príncipe herdeiro, em favor de sua concubina Baozi e o filho que ela deu a ele, Bofu. Resumindo bem rápida a passagem dela pela China de volta. E sim, essas também são pessoas reais. A verdade é que a maior similaridade entre todas é que elas são sempre retratadas como mulheres sedutoras e manipuladoras dissimuladas, que causaram fim de dinastias até que uma delas não conseguiu o que queria, que era o caso da Tamamo, e tornar todas uma só, que viajou no mundo asiático durante séculos, indo e voltando, fazendo e acontecendo, assumindo diferentes identidades, seja possuindo corpos de mulheres, seja fingindo serem elas, acaba por promover um grande sincretismo cultural entre estes povos do outro lado do planeta. E pode gerar diversas histórias muito interessantes sobre o assunto. Por estes motivos, elas ganharam, principalmente no Japão e na China, o título de um dos maiores males dessas regiões. No caso do Japão, dos 3 grandes yokais, também conhecidos como 3 grandes males do Japão. Bem, isso é tudo. Ufa, por hora acabei. Pude reparar meu erro. Agora vou poder descansar e aproveitar as festas e... O quê? É sério, produção? Vão me fazer antecipar o vídeo dos 2 servos chineses da lenda da Hadak só porque mencionei aqui neste vídeo? Pelo menos eu posso curtir o Natal e o Ano Novo. Prometo começar dia 1º. Eba! Obrigada! Ao menos posso descansar um pouco. Bem, até a próxima vez. Se você for novo no canal e gostou do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, dar like neste vídeo. Isso ajuda muito. Ativar também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima vez e tchau! Tall tales, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glamour or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed. Horrible history.